diferença entre economia criativa e a indústria criativa? São diferenças conceituais, né? A economia criativa é o que a gente pode chamar do macroambiente da economia. O que significa isso? É o aspecto mais amplo da economia criativa, daquela economia que dá mais ênfase à produção de conhecimento, à produção de inovação, seja em sistemas, seja em formação de pessoas, seja em recursos tecnológicos, analógicos ou digitais. Ela é o grande campo onde se articula a produção do intangível, daquilo que não é material. Então tudo entra no campo da chamada economia criativa. A área da arquitetura, das linguagens artísticas, a área das mídias, das inovações técnicas funcionais, as áreas do patrimônio histórico e material, ou seja, é um macroambiente. As indústrias criativas são segmentos dessa economia criativa. Então você tem várias formas de organização de indústrias criativas no universo da economia criativa. Por exemplo, não é uma indústria. Não, são várias indústrias. Você tem a indústria do cinema, que é uma indústria criativa. Você tem a indústria da televisão, você tem a indústria da produção de comunicação, você tem a indústria de games. Você tem vários segmentos da indústria que atuam no campo da criatividade, mas se organizam como indústria. É um sistema produtivo local, integrado com sistemas lógicos, com sistema de composição interna, que tem processos e fluxos produtivos muito próprios de uma indústria. Pensa na indústria do automóvel, né? Ela tem várias cadeias e subcadeias, mas ela tem um sistema completo. Então, indústria criativa é aquela que você pode observar um sistema completo de fluxo de produção e criação, mas que singulariza um segmento desta economia. Então, no fundamental, são diferenças conceituais. A economia criativa, ela contém as indústrias criativas, que junto contém a economia da cultura, que é um outro conceito. É um terceiro conceito, ele é mais ligado a uma economia satélite, né? Uma conta satélite de cultura. Quanto eu gasto na fruição, no consumo de cultura? Como é que eu contabilizo isso? Já tem mecanismos para isso, o IBGE e o IPEA já estão trabalhando com isso. Mas a grande diferença é que a economia criativa é um macroambiente onde você tem várias indústrias criativas que produzem uma economia da cultura. Como que surgiu o conceito e como que ele chegou no Brasil? Tem que levar em consideração que o conceito é antigo, né? A rigor, economia criativa você tem desde o período da criação dos homens, né? Desde que homens e mulheres, mas desde que alguém entrou lá naquelas cavernas de Altamira e pintou aquele interior, assim você já tem propriamente uma produção de uma economia criativa. Mas como o conceito é mais recente, ao longo do século XX, várias pessoas discutiram esse conceito, como é que a economia poderia incorporar os aspectos produtivos do campo da cultura. Mas como conceito se fortaleceu muito mais nos anos 90. Em 1994, a Austrália produz um documento chamado Creative Nation, em que eles procuram trabalhar com os elementos intangíveis da economia daquele país, sistematizaram para ver como potencializavam aquilo. Então, surge um documento e uma política pública nessa direção, especificamente para essa questão. Mais tarde, em 97, a Inglaterra adota o critério. É o governo trabalhista que está no poder, o Tony Blair, e ele trabalha com um conceito ideológico sobre essa questão. Então tinha a economia do capitalismo, tinha a economia do socialismo, então tinha uma terceira via na economia, que seria a economia criativa. E cria um ministério para isso. Junta todas as áreas criativas, de tecnologia, de turismo, de esporte, lazer, cria um ambiente para poder pensar uma política pública em economia criativa. Então, como o conceito surge em 94 na Austrália, em 97 é potencializado pela Inglaterra e nos anos 2000, 2008, 2010, a Organização das Nações Unidas, na sua área específica que cuida dessa questão, que é a UNCTAD, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Econômico, passa a discutir isso. Eles criam um mecanismo, uma metódica de estudar o comportamento da economia criativa no mundo. E começaram a ver o tamanho dessa indústria, quais eram os seus motivos e motivações, como é que eles se organizavam, começaram a estudar possibilidades de políticas públicas. Então, de modo geral, você tem, ao longo do século XX, esse debate muito intenso, as vanguardas culturais e artísticas lidaram com isso, países africanos tiveram que discutir isso, durante muito tempo o Senegal fez a primeira grande feira internacional de cultura negra,
pensando a economia criativa, mas como conceito é a Austrália em 94 e 97 na Inglaterra. No Brasil chega um pouco mais tarde. O governo Lula, e tem que ter esse mérito, de fato é uma coisa do governo Lula, se reportou a um documento produzido pelo Celso Furtado, economista Celso Furtado, quando ele assumiu o Ministério da Educação em 1986, o Ministério da Cultura em 1986. Ele escreveu um documento muito interessante, o Celso Furtado. Ele dizia que era necessário incorporar a cultura no processo de desenvolvimento econômico e social. Não são coisas distintas, como os tecnocratas da economia sempre pensaram. E em 64 ele foi um dos fundadores da UNCTAD, então era natural que ele pensasse assim, né? Então o Lula recupera esse documento, inclusive com contato com o Celso Furtado, e o Ministério da Cultura passa a observar isso de uma forma mais atenta. O ministro Gilberto Gil se cerca de pessoas que entendem de economia criativa, né? O Juca Ferreira, que era um dos especialistas, depois veio a sucedê-lo no Ministério da Cultura. E passaram a discutir isso. Foi em que ano isso? Isso em 2003, 2004. Então passa a discutir o papel da cultura digital, a importância dela como política de inclusão, passa a desenvolver políticas que fortaleceram o Plano Nacional de Cultura, que era um projeto de desenvolvimento e investimento político e social em áreas estratégicas. Tiram do mercado a prerrogativa de organizar a produção cultural, que só tinha a Lei Rouanet, com um único mecanismo, ainda do período do governo Collor, um único mecanismo de financiamento de cultura. Ele tira essa prerrogativa do mercado e o Estado passa a financiar projetos, por exemplo, os pontos de cultura que fazem parte desse universo. Então começou a se incentivar esse debate. Surgem os coletivos culturais, como o Fora do Eixo, surgem os grandes festivais de música independente, cria-se o conceito de patrimônio histórico e material, a capoeira se torna um patrimônio histórico e material, a viola se torna o samba de roda do recôncavo. Então você vai criando uma série de políticas em 4 eixos importantes: patrimônio histórico material e imaterial, mídias, inovações técnicas funcionais como o game e artes, em especial artes urbanas. Ao longo desse período criou-se um conceito, consolidou-se o conceito, e em 2011 surge a Secretaria Nacional de Economia Criativa. A primeira secretária é a Cláudia Leitão, uma especialista em economia criativa do Ceará, estudou muito o vetor de economia criativa que surgiu na Austrália e potencializou esse trabalho. Então nós somos um dos poucos países no mundo que temos uma Secretaria de Economia Criativa. É óbvio que ela não está na condição e na necessidade que ela precisa estar, dado as condições de desenvolvimento econômico que essa área tem no Brasil. Mas é uma primeira grande iniciativa que procura cercar a área a partir de uma compreensão teórica conceitual, juntar pesquisadores, juntar produtores e avançarem na formulação de políticas públicas. Então o Brasil hoje é um país que se coloca num bom nível da reflexão sobre economia criativa, ainda subpotencializada, mas tem uma política na área de economia criativa. E qual o panorama da indústria criativa aqui no Brasil? E como que é o panorama também aqui em Bauru? Eu acho que assim, no Brasil, de forma geral, é positivo. O Brasil tem todas as prerrogativas necessárias para a economia criativa. A mais importante, na minha opinião, lógico, é a pluralidade cultural. Esse caldeirão cultural que você tem no Brasil permite a sistematização, a sintetização, a inovação de linguagens, de processos, de inovadores, de recursos, né? E de sistemas criativos muito interessantes. Então o cenário é positivo, potencializado por um governo que compreende isso. É importante frisar isso. Da mesma forma que uma política industrial pode ser mais ou menos potencializada, dependendo de um governo ou da leitura política que esse governo faz da realidade social, tem que se levar em consideração que esse cenário é favorável em relação ao governo que se propõe a fazer isso. Então o cenário, no ponto da cultura, em âmbito nacional, é positivo. Compreende essa diversidade cultural e pensa ações políticas para cada uma dessas linguagens e ações culturais. Como que a gente poderia ver isso na cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, que era uma cidade industrial até os anos 70, ela começa a abrir mão dessa industrialização e migra para ser cada vez mais uma cidade criativa. Então, hoje você pega os 10 maiores ações econômicas em São Paulo, não está ligado à indústria ou às montadoras,
mas está ligado, por exemplo, à corrida de Fórmula 1, ao São Paulo Fashion Week, à parada do orgulho gay, ao carnaval, que são atividades que fazem parte hoje de um calendário criativo, da economia criativa na cidade de São Paulo. Então a cidade está mais criativa do que industrial? Muito mais. Hoje São Paulo fundamentalmente é isso, ela passou por essa reorganização produtiva de forma bastante intensa. E isso cria uma situação favorável para as médias e pequenas cidades. Né? Por exemplo, uma cidade como Paulínia, né? Que é uma cidade aqui perto de Campinas, encontrou um espaço na produção cultural e criou políticas públicas para que ela se tornasse uma cidade criativa na produção aí do cinema, do audiovisual. Um pouco do que aconteceu na Nigéria, do que aconteceu na Índia, acabou potencializando isso. Então há outras cidades com essas possibilidades. Bauru teria essas condições. Né? Bauru ele tem o que a gente poderia chamar de um sistema de produção criativo. Você tem universidades de pessoas que são formadas nessas áreas da economia criativa. A FAAC é isso. Arquitetura, comunicação, artes, a FAAC é isso. Poderia potencializar isso. Então tem na nossa universidade, como tem em outras universidades. Tem criativos espalhados por aqui. Tem potencialidades para isso. Há, de uma certa forma, um interesse do poder público municipal. Eu faço parte do Conselho de Cultura da cidade. E nesse período, nesses 2 últimos anos, o que é que o Conselho propôs e a Prefeitura acatou? Primeiro, se ligou ao Plano Nacional de Cultura, aderiu ao Plano Nacional de Cultura. Isso tem implicações de responsabilidades e contrapartida. Segundo, vai criar uma conta satélite para investir em áreas de economia criativa. E terceiro, que eu acho interessante, conseguiu juntar criativos ou pessoas que pensam políticas públicas na área da cultura de forma bastante interessante, de forma sistemática e responsável. O que Bauru não tem? Uma política pública específica para a economia criativa. É a única coisa que falta. Falta, porque é mais do que um investimento na Secretaria de Cultura. A economia criativa exigiria uma ação articulada, estratégica, entre várias secretarias. Da diversidade cultural, da questão racial, da cultura, do desenvolvimento regional. Não pode ser segmentado em uma secretaria. Né? Talvez seja um dos problemas que nós temos em âmbito federal. A economia criativa ficou muito ligado ao Ministério da Cultura, mas outros ministérios precisam incorporar a leitura da economia criativa, da economia, da reforma agrária. Os outros ministérios deveriam discutir mais a economia criativa. Tem um coletivo. E é uma visão global de observar a economia. Então Bauru ele tem os recursos, tem as condições, tem o que nós chamamos de ateliê criativos, que são essas unidades produtivas, tem espaços articulados, que nós chamamos de subterritórios criativos, da música, do funk, do teatro, da produção audiovisual. Tem as conexões entre esses grupos, mas não tem políticas públicas. Então o que falta a Bauru é pensar no mecanismo de política pública global para atender a demanda e a necessidade da economia criativa no município. E como o jornalismo pode atuar nesse movimento? Eu considero que o jornalismo, essa área da comunicação em geral, mas o jornalismo, que foi a pergunta, ele tem tudo a se beneficiar por essa ambiência. Né? Por exemplo, nós tínhamos uma questão fundamental que foi decisiva para o jornalismo desde o século XIX, que é a área de produção focada na redação. A redação ela foi talvez uma das invenções mais inteligentes que o jornalismo produziu ao longo da sua história. Segundo o Ciro Marcondes Filho, isso se dá no segundo jornalismo, no século XIX, 1830 a 1900. Né? Por que a redação é importante? Porque você junta numa área grupo de pessoas especialistas para poder fazer um debate, que é a pauta, pensar a captação de dados e informação, que é a cobertura que você faz, sistematiza esse material para poder difundir. Então hoje você tem condições de fazer uma redação virtual. As pessoas espalhadas pelo território ampliam a capacidade de observação de um fenômeno e o jornalismo pode ser beneficiado por isso. Pode ser beneficiado pela tecnologia. Hoje você tem condições de produzir de uma forma que você não tinha no passado. Por exemplo, na minha época de estudante, fazer uma entrevista como essa implicaria você ter um equipamento muito maior, você ter fita, você ter recursos tecnológicos muito mais complexos, que às vezes você não tinha acesso a isso. Hoje não, você consegue captar informação com tecnologia com muito mais portabilidade.
Então ele pode se beneficiar dessa ambiência tecnológica e pode se beneficiar da difusão de informação. Nós tivemos em 2013 as manifestações de junho e julho e mostraram um fenômeno muito interessante do ponto de vista do jornalismo cidadão. Além de capturar e além de editar, você pode difundir conteúdos. Então é a primeira vez que isso acontece em ampla escala, né? E essa difusão ajudou num determinado momento você até relativizar o poder da mídia hegemônica e até pautar a mídia hegemônica. Com uma câmera ou até mesmo um celular na mão, jovens documentam as manifestações pelo país e fazem sucesso na internet. É um movimento conhecido como mídia livre. E agora os gritos, as bombas, os tiros. A multidão junta, a multidão em cada um. A Hora Mais Escura é o nome de um documentário que retrata a manifestação do dia 20 de junho em Uberlândia, Minas Gerais. Em entrevista pela internet, o autor do vídeo contou que ficou surpreso com a repercussão. Pessoas do Canadá, da França, da Inglaterra, da Austrália pedindo uma tradução em inglês porque eles queriam de alguma forma compartilhar aquelas imagens, não porque elas fossem representativas de todo o movimento, não é isso, mas pelo valor do vídeo mesmo. Hoje a tecnologia está fazendo história. Apenas com o celular é possível acompanhar tudo o que acontece na rua. Registrar imagens que depois são veiculadas pela internet através da chamada mídia digital. Um olhar completamente novo sobre os acontecimentos, bem diferente da cobertura tradicional da imprensa. Este celular, por exemplo, foi usado para fazer a cobertura das manifestações em São Paulo. Então o jornalismo pode se beneficiar dessa ecologia, desses processos, desses criativos, desses recursos para produzir mais e melhor conteúdo jornalístico. Hoje, por exemplo, há uma técnica avançada no jornalismo chamado RAC, reportagem assistida por computador. Então toda essa tecnologia pode beneficiar em muito o jornalismo. E pode, inclusive, criar novas possibilidades de modelagem de negócio, né, focado no jornalismo cidadão. Eu tenho dito que essa tecnologia pode favorecer recuperar o valor de uso da informação jornalística e se sobrepor ao valor de troca, que está pautado da comercialização e mercantilização do espaço publicitário que os veículos de comunicação têm, né? Então, o jornalismo crítico, o jornalismo cidadão, a mídia radical, o jornalismo social, o jornalismo local, o jornalismo especializado tem muito a se beneficiar da ambiência construída pela economia criativa. Por que os cursos de comunicação não estudam tanto essa questão da indústria criativa? Tem que levar em consideração que os cursos de comunicação não discutem várias outras coisas importantes, né? Acho que tem uma situação muito específica nos cursos de modo geral e de comunicação em especial. O curso de comunicação ele é um curso em que a realidade que ele opera muda muito rapidamente. Então você pega um curso de medicina, uma determinada técnica consagrada de cirurgia vai durar 5, 6, 10 anos. Você pega um curso de direito, né? O Código Penal tem 40, 50 anos. No jornalismo, o espaço que nós trabalhamos, que é a sociedade, o universo que nós trabalhamos, que são as pessoas, os seus acontecimentos, se transforma muito rapidamente. Então você tem uma realidade que é líquida e você tem um projeto acadêmico que é sólido, né? Você tem uma realidade que se transforma muito rapidamente e um projeto acadêmico que às vezes não consegue manter o mesmo passo de acompanhamento desses acontecimentos. O projeto não acompanha a realidade. Não acompanha a realidade. É uma certa crise de simetria, né? Acaba sendo um movimento assimétrico. Então não discute em função disso, mas também não discute porque não compreende ainda a importância disso na reflexão contemporânea que nós fazemos. A economia criativa, ela força você a discutir 3 dimensões importantes da realidade social. Primeiro, ela força você a compreender o aspecto social. Na economia criativa, nós trabalhamos com a chamada economia criativa subalterna, por isso que nós chamamos aplique, né? Arranjos produtivos locais intensos de cultura, que é diferente dos sistemas produtivos locais. Então nós trabalhamos com essa produção de segmentos mais subalternos. E quando você discute isso, você percebe que são essas áreas, as áreas mais dinâmicas de produção e inovação. Né? Tanto é quando você pega a Embrapa, o que ela tem de avanço tecnológico, tem muitos avanços que ela faz em laboratórios, mas muitos avanços é feito no agricultor.
o cara que conhece a terra, que conhece a semente, que tem muitas informações estratégicas para passar para esse cientista. Então é necessário você discutir a questão social, é necessário você discutir a questão simbólica, né, que é a visão de mundo que as pessoas têm. Né? As pessoas precisam se posicionar no campo da economia criativa. Não é ser contra uma indústria, mas compreender criticamente aquela indústria. Então você não adere ou rejeita uma indústria criativa ou um setor da economia criativa sem compreendê-la no seu contexto mais crítico. Né? E tem uma função que eu acho fundamental, que é a função mais de caráter de inclusão. A economia criativa, ela implica a inclusão no exercício da cidadania, sempre. Você pega, por exemplo, os pontos de cultura. Ele leva as pessoas à possibilidade de fundarem seu futuro a partir de uma reflexão sobre o acesso que ela tem à rede mundial de computadores. Então a economia criativa, ela pode potencializar esse debate no campo de jornalismo. Nós temos teorias muito consolidadas, eu acho que com o tempo uma delas vai ser da economia criativa, porque ela atravessa todas as áreas da comunicação, do audiovisual, da produção gráfica, da produção fonográfica, da produção digital, da produção virtual, processos, pessoas, recursos, ela atravessa toda a área da comunicação. Então parece-me inevitável, ou inevitável não, que parece muito determinista, mas é possível que no futuro, não muito distante, a economia criativa passa a ser um dos elementos fundamentais das grades dos cursos de comunicação social no geral. A economia criativa chegar aos nossos... Acredito que sim, né? Porque ela é uma realidade concreta, factual, e como nós discutimos o concreto e o factual, vai ser inevitável discutir isso nos nossos cursos de jornalismo. Uma última pergunta, o que pode ser mais bem trabalhado em relação à indústria criativa aqui no Brasil, aqui em Bauru? O que merece mais a nossa atenção? É uma visão global, né? Entender que a economia criativa tem essas diversas dimensões econômicas, políticas, sociais, simbólica e cidadã. Ela tem essas dimensões que são importantes para a gente poder compreender a magnitude da economia criativa. Entender que ela existe a despeito da nossa vontade. Né, as pessoas que estão focadas em ateliês criativos, em territórios criativos, subterritórios desenvolvem seus trabalhos, os coletivos que fazem conexões desenvolvem seus trabalhos, esses coletivos estão se apropriando de tecnologias digitais e analógicas. Então isso acontece, a revelia do nosso interesse intelectual. O que é que nós podemos fazer? As pesquisas poderão ajudar na observação do tamanho dessa economia criativa e da importância que ela tem na ocupação do território. Porque já acontece sem a gente nem independente, em função até do fato de segmentos da sociedade se apropriarem de tecnologia que permite a produção de economia criativa. Por exemplo, Mídia Ninja faz isso, a Escola de Notícias da Zona Sul de São Paulo. Aqui nós tínhamos durante um tempo também o Fora do Eixo aqui na cidade, que tinha um projeto nesta área, grupos de teatros, grupos de hip hop que conseguem ter uma indústria bastante criativa baseada nesses mecanismos. Então isso existe. As pesquisas podem nos ajudar a compreender melhor esse fenômeno. E por que isso é importante? Porque pode nos ajudar a quantificar esse fenômeno, identificar a sua ramificação no território para pensar políticas públicas. A grande questão que eu acho que é fundamental, que tem que merecer nossas atenções, são as políticas públicas que podem potencializar a economia criativa. É por isso que tem a ver muito com o governo. O ideal é que a gente possa avançar para políticas públicas, sejam políticas públicas de Estado e não de governo. Ou seja, que o Estado passe a compreender a necessidade de investir em economia criativa como parte do desenvolvimento econômico, político, social, cultural e cidadão daquele Estado, e não uma mera política. É preciso um mapeamento. A política pública ela precisa quantificar, né? Você precisa saber onde ela é necessária, para que ela é necessária, o tamanho dos recursos necessários, como aplicá-los, como fiscalizá-los e como cobrar retorno. Então, para você poder ter uma política pública, seja ela pontual ou global, vertical ou horizontal, é necessário que você quantifique um fenômeno social para poder deslocar os recursos necessários e criar uma política específica para isso. Obrigada, professor, pela entrevista e até uma próxima.
Eu que agradeço, acho que o debate sobre economia criativa é importante, é fundamental na academia, nos movimentos sociais, nas políticas públicas, e toda a oportunidade que a gente tem para poder discutir, a gente também compreende um pouco mais o fenômeno e coloca à disposição de pessoas as nossas dúvidas, parte das nossas pesquisas, das nossas preocupações. Então agradeço muito a oportunidade de poder expor de forma sistemática o que a gente tem feito aqui na universidade, no Núcleo de Estudos, Observação e Economia Criativa, que é o grupo de pesquisa que eu dirijo.